Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ângelo. Vamos dando seguimento à nossa disciplina de Educação Física, mas através das nossas videoaulas. O conteúdo para esta é o doping no esporte, mas antes de entrar no mérito dos conceitos do que vem a ser doping, exame antidoping, bem como quais são as substâncias e como elas agem, volto a fazer a importância da ressalva sobre você acompanhar este estudo com a apostila, não necessariamente estando impressa. Você pode estar abrindo esse arquivo em outro dispositivo, outro PC, o notebook ou até mesmo outro celular. Se possível, fazer o acompanhamento com um caderno também é bastante válido, para você ir anotando e grifando as partes que você considerar relevante deste conteúdo em si. Sem mais delongas, vamos iniciar. Introdução. Vamos falar brevemente o que vem a ser o doping enquanto conceito. O que é? É chamado de doping o uso de qualquer droga ou medicamento que possa aumentar o desempenho dos atletas durante uma competição esportiva. O uso de medicamentos por alguns atletas, além de trazer em risco a sua própria saúde, é considerado antiético. Por quê? Pois nesse caso não há igualdade de condições entre esses atletas que competem. Bom, o que é comum ver em alguns eventos que causa a suspeita sobre o doping? Resultados incríveis, velocidade e força fora do padrão, além de uma performance que desperta alguma suspeita. Eis que surge um novo caso de positivo, no caso, uma suspeita do que venha a ser um doping. Aí começa aquele julgamento sobre o atleta. Será que ele é trapaceiro? Será que ele é o único na competição que está fazendo uso de doping? Quais as vantagens de utilizar essas substâncias que alteram tanto o desempenho desses atletas? Em tempos de grandes eventos esportivos, tais como Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, entre outros que têm visibilidade especialmente mundial, é muito comum ouvirmos falarmos de doping, que é uma seleção de substâncias que, quando utilizadas, trazem algumas e boas vantagens competitivas para esses atletas usuários. Bom, quem trata de monitorar e acompanhar o Código Mundial Antidoping é o WADA, que é a sigla de World Against Doping Agency. World Anti-Doping Agency, que nada mais é do que Agência Mundial Antidoping. Ela trata de monitorar e controlar em todos os esportes a níveis territoriais e mundiais. Bom, o que vem a ser a Agência Mundial Antidoping? O uso de drogas que aumentam o desempenho cresceu por volta dos anos de 1970 e 80. Foi então que tomaram a iniciativa, especialmente o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, de criar a Agência Mundial Antidopagem. Pois bem, ela foi criada em 1999. A WADA nada mais é do que uma agência internacional independente, composta e financiada pelo movimento esportivo e pelos governos ao redor do mundo. Ela é responsável por realizar o controle e os testes antidoping desses esportistas, os atletas. Suas ações são orientadas pelo Código Mundial Antidoping, que é composto de políticas antidopagem, regras, além de regulamentos dentro de organizações esportivas e entre autoridades públicas também. Um componente importante do código é a lista de substâncias proibidas,
que é atualizada anualmente. Bom, substâncias ou práticas são consideradas para inclusão nesta listagem quando se enquadram em 2 dos 3 seguintes critérios. Eu vou citar os 3 critérios. Quando essa substância ou prática se encaixa em 2 ou 3, ela vai para essa lista de substâncias dopantes, substâncias proibidas. Critério 1. Há evidência de que a substância ou prática tem o potencial de melhorar o desempenho esportivo do atleta? Critério e aspecto 2. Há evidência de que o uso da substância ou prática ameaça potencialmente a saúde deste atleta? Aspecto e critério 3. A substância ou prática viola o espírito do esporte, a questão do conceito de ser ético, de disputar como forma de justiça e igualdade entre todos? Bom, são esses 3 aspectos. Se a substância ou prática se encaixa em 2 ou 3, ela vai para essa lista de substâncias proibidas, no caso, substâncias dopantes. Entrando agora no mérito do conceito das substâncias, quais são e quais suas funções, e especialmente como elas agem no organismo humano, no caso dos atletas. São 6. Eu vou citar uma por uma e falar brevemente o que são, bem como citar quais substâncias são. Temos os estimulantes, eles agem no sistema nervoso, aumentam o estado de alerta e capacidade física e elevam o nível de adrenalina. Ela é muito comum e pode ser confundido com energético, mas como ela é bem mais forte que essa substância, então é considerado dopante e por conta disso proibido, pois aumenta o nível de adrenalina, por consequência esse atleta vai correr muito mais rápido, ter muito mais força e ter muito mais nível de atenção, o que é considerado ilegal. As substâncias são a pseudoefedrina, a efedrina, a anfetamina, a cocaína e a cafeína. Perceba que temos 2 substâncias que são consideradas até drogas, no uso comum da nossa sociedade, que é a anfetamina e a cocaína. Temos os analgésicos narcóticos. Bom, os analgésicos não melhoram o desempenho físico do atleta, mas eles aliviam e retraem a sensação de dor, como a fadiga. Bom, em provas e competições de longa distância, é normal que esse atleta, durante o percurso, fadigue. Os analgésicos narcóticos fazem com que esse atleta não venha a ter cansaço, não fadigue muscularmente falando. Então é considerado ilegal, pois não se trata de uma questão de justiça, pois aquele atleta não vai fadigar, não vai cansar e vai tirar proveito sobre os outros que humanamente cansarão e diminuirão seu ritmo de competição. As substâncias são a morfina, a codeína, o propoxifeno e a petidina. Temos também os agentes anabolizantes. Esse daqui é comumente utilizado por pessoas comuns, especialmente na área da academia. É usado para ganho de força e potência muscular. Ele é bastante utilizado nas provas de atletismo, que exigem força e potência, bem como nas provas de levantamento de peso, entre outras que exija o potencial muscular avançado. Essas substâncias, além de ganhar força e potência muscular, elas reduzem o tempo de recuperação do atleta, ou seja, um atleta que normalmente tem que ter 48 horas de descanso para se recuperar, essa substância faz com que esse tempo de recuperação dele seja bem menor e ele esteja pronto mais rápido que os seus concorrentes para uma nova prova, uma nova competição. Temos também os diuréticos. Ele é usado habitualmente por atletas de lutas marciais, especialmente o MMA. Nós vamos entender a seguir.
usado por atletas que têm peso como divisão de categorias, atua aumentando a produção e excreção, causando a perda de peso. Perceba que nas categorias de MMA, os atletas devem bater uma pesagem, pois se não batem, eles são proibidos de lutar, por consequentemente, eles estão fora da competição. Então, os diuréticos fazem com que eles cheguem a esse peso muito mais rápido, o que se torna vantajoso para esse atleta que faz uso dessa substância. As substâncias são triantereno, hidroclorotiazínico e a furosemide. Temos também os beta-bloqueadores. Eles são usados habitualmente pelos atletas que fazem provas que exigem precisão, como tiro ao arco, tiro ao alvo, entre outros. Eles diminuem a frequência cardíaca e a pressão arterial. Normalmente é usado em esportes que requerem precisão e concentração. Quando você tem uma diminuição da frequência cardíaca, e a pressão arterial, você vai ter um melhor desempenho em esporte que exija acertar um alvo, como por exemplo. As substâncias são o propanolol e a atenol. Por último, temos os hormônios peptídeos e análogos. Propiciam o aumento de massa e potência muscular. É muito confundido com os agentes anabolizantes. Mas lembra que os agentes anabolizantes, além do ganho de força e potência muscular, ele tem um outro aspecto, que é diminuir o tempo de redução de recuperação desse atleta. Os hormônios peptídeos e análogos não têm essa segunda variação, eles fazem somente aumento de potência e de massa muscular. As substâncias são o hormônio do crescimento, a eritropoetina e a corcotropina. Ainda tratando das substâncias e suas funções. Essas substâncias que eu mencionei, especificamente as 6 anteriormente, geralmente são utilizadas de 3 a 6 meses antes do período da competição. O porquê? Porque dessa forma, dificilmente elas serão apontadas no exame antidoping, que é a vantagem do atleta. Ele usa 3 a 6 meses antes, essa substância vai continuar agindo no organismo dele, e quando chegar no período da competição, não haverá resquícios dessa substância no seu organismo, embora ela vai continuar agindo, trazendo esses benefícios que são considerados antiéticos e ilegais. Enfim, alguns atletas fazem uso desses agentes químicos para aumentar força e rendimento durante os treinos, o que garante uma evolução mais rápida. Lembra que esse período de 3 a 6 meses eles se preparam para a competição, é o seu período de treino. Também é legal, pois ele vai estar treinando de uma maneira com desempenho mais satisfatório, mais vantajoso. Também é considerado ilegal, além do uso na substância na competição. O período de uso dos agentes químicos de 3 a 6 meses antes da competição assegura que o competidor alcance o auge da sua forma física e esteja limpo, entre aspas, ou seja, com seu corpo livre dessas substâncias na data da competição oficial. Por isso eles têm esse macetezinho aí, entre aspas, de usarem nesse período antes, mas normalmente as agências chegam e fazem esse teste durante o treino, o que vem a punir esse atleta de qualquer forma. Tratando agora de umas considerações a respeito do doping. Atleta de esportes com torneios prolongados, como futebol, voleibol e basquetebol, passam por exames antidoping realizados de forma aleatória, normalmente sorteios. Como são muitos atletas que competem em disputas coletivas, então é impossível de você tratar o exame de maneira geral, pois são muitos para atender e seria muito custoso. Então é sorteado alguns atletas esporádicos para fazerem esse exame antidoping, tratando de esporte coletivo. Esporte individual não, todos os atletas são testados. Diferente daqueles que competem em esportes de temporada, como atletismo e natação. Os esportes individuais, novamente reforçando.
O exame antidoping é realizado normalmente nos vencedores das provas e em alguns casos realizados quando o atleta está em suspeita, mas normalmente eles, como são poucos atletas, eles realizam entre todos, além dos campeões e daqueles que têm alguma suspeita em que o resultado a pessoa fica meio com o pé atrás por aquele desempenho do atleta ter sido muito acima da média. Tratando agora de como vem a ser esse exame. O exame de antidoping é simples. Ele é realizado pela coleta da urina deste atleta depois, durante e antes da competição. Essa amostra é analisada em laboratório e passa por novas análises se algo for constatado. Bom, fez a primeira constatação, deu positivo, ele terá novas análises até para direito de defesa para ver se irá confirmar a positividade do exame inicial. Então, não é feito apenas uma análise da feita que dá positivo, o atleta é punido. Não, por uma questão de justiça, é feito outras 2 ou 3 análises, se possíveis, para aí sim punir o atleta e comprovar que ele fez o uso de substância dopante. Se confirmado o uso de alguma das substâncias acima relacionadas, como as 6 que eu citei, nos conceitos de substância e funções, aí o competidor vai para o julgamento, que aí sim ele é punido. Quando o atleta é descoberto no teste antidoping, nós estamos muito acostumados a ouvir assim, por parte deles especificamente, eu não sabia a culpa do remédio, eu não sabia que o remédio tratava desta forma, o médico indicou, meu treinador indicou, meu preparador físico indicou, e por aí vai. Muito mais na tentativa de minimizar a sua penalidade, pois ele já deu testado positivo para o uso da substância. Então, esse migué, entre aspas, essas desculpas, vem a ser somente para minimizar o seu julgamento. Por exemplo, uma pena que seria de 2 anos, ele tenta minimizar para 1, para 6 meses, enfim, a intenção é sempre minimizar. O fato é que muitos esportes, como atletismo, natação e ginástica, o uso e a descoberta de doping são mais frequentes do que nos esportes coletivos. Até porque os esportes coletivos não é possível testar todos, então a sua incidência é bem menor em relação aos esportes individuais. Tratando agora das orientações para a atividade teórica, que tem a ver com o conteúdo que nós vimos agora há pouco. Somente uma questão, no caso, eu peço que vocês elaborem um texto em síntese, de forma resumida, posicionando-se a respeito do uso de substâncias por esportistas. Vocês vão argumentar. E aí eu deixo bem livre para vocês se posicionarem, se você é a favor ou se você é contra. Se você entende que as substâncias que aumentam potencialmente, fisicamente, os atletas é algo legal, você vai se posicionar e vai argumentar sobre, assim como se você entende se é a contra, você irá se posicionar argumentando sobre o que você considera antiético, o que você considera inválido e ilegal. A minha ideia não é forçar ninguém ao posicionamento. O conteúdo é esse, tratar de doping no esporte. Eu trouxe alguns conceitos, então vocês fiquem livres. Seria até interessante ver alguns aspectos de alguém que possa ver esse cenário por um lado positivo, embora a maioria vá se posicionar contra. Pois bem, você vai falar de modo bem sintético, de modo bem resumido sobre esse assunto, se posicionando, elaborar um pequeno texto de 8 a 10 linhas e essa será a sua atividade teórica. Tratando agora das orientações para a atividade prática. Novamente ela é dividida em 3 momentos, onde inicialmente temos o alongamento, onde eu volto a reforçar que você mantenha cada postura por 10 segundos. Terminada esta, temos o aquecimento, onde eu também volto a reforçar que você realize cada movimentação por no mínimo 15 segundos, finalizando com o terceiro momento, que são alguns exercícios específicos, especialmente exercícios aeróbicos eu tratarei nesse vídeo que virá a seguir.
onde eu peço que vocês executem cada atividade em 2 séries, durante 1 minuto cada, com intervalo de 30 segundos, exemplificando e orientando de uma melhor maneira. Você faz a primeira série do exercício específico, descansa 30 segundos, faz a segunda série desse mesmo exercício específico, descansa mais 30 segundos e vai para o próximo exercício, assim seguindo até finalizar todos. Pois bem, reserva um espaço na casa que você possa estar executando esses exercícios, utiliza material alternativos, como eu vou também estar utilizando nos vídeos, além de, lembra de estar hidratado, bem alimentado e com roupa adequada para fazer essa parte prática. Sem mais, bora lá!